Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao 12 em Campo desta quarta-feira, dia 17 de maio, dia de Corinthians e Atlético, Atlético Mineiro e Corinthians, jogo válido pela Copa do Brasil, Timão pensando aí em avançar à próxima fase. A gente vai falar sobre esse retrospecto, que é bastante interessante. Tem dois lados, um muito bom e um muito ruim. E eu vou explicar tudo para vocês aqui. Vamos falar também sobre um atacante argentino que está sendo observado pelo Corinthians, é um jogador que agrada a comissão técnica, e é bom ficar de olho, porque pode pintar no timão aí no segundo semestre, tá? E a pressão em cima do Vanderlei Luxemburgo? É grande. Um mau resultado hoje, as coisas começam a pesar para o lado do professor. Eu vou contar tudo para vocês, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e bora falar de Corinthians. Você está no 12 em Campo, é sempre muito bem-vindo e depois da vinheta eu conto tudo para vocês. Muito bem, 12 em Campo News desta quarta-feira, dia de Atlético Mineiro e Corinthians, Copa do Brasil, trazendo as informações aqui para vocês. E a pressão por bons resultados, ela aumenta e faz sentido, né? Faz todo sentido a pressão. O Corinthians já vem aí há 5, 6 jogos sem vencer, é muito tempo, são 5 partidas, né, sem vencer. Diferente do Atlético, que venceu 4 das últimas 5, o Corinthians das últimas 5 perdeu 3, empatou 2. E a pressão em cima do Vanderlei é grande. Claro que não é aquele risco da demissão, não existe, eu acho que não existe esse risco de demissão do Vanderlei, até porque, repito, aquilo que eu tenho falado aqui nos nossos vídeos, nas nossas lives. Demitir o Vanderlei por um resultado ruim vai tornar o Corinthians um time absolutamente... Já está, né, um time totalmente sem controle, né, em termos de diretoria, um clube que está aí meio à deriva. Imagina demitir o Vanderlei Luxemburgo em busca de um novo técnico a essa altura do ano. Estamos aí já na metade do mês de maio, já chega aí o mês de junho, e aí o ano já praticamente vai acabando para o futebol. Então, demitir o Vanderlei não é a melhor opção. A melhor opção é vencer os jogos, classificar, voltar a jogar bem, e se recuperar, principalmente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. É um campeonato à parte, um campeonato totalmente diferente. São jogos diferentes. Essa é a grande, a grande sacada da Copa do Brasil. Você pode até ir mal no Brasileiro, mas na Copa do Brasil, se você monta uma boa estratégia, você consegue bons resultados. Uma competição muito curta. A competição ali com 8, 9, 10 jogos, você é campeão. Então, bem planejada, bem organizada, a possibilidade do título ela é real. O Corinthians, no ano passado, alguém acreditaria ou alguém acreditava que o Corinthians seria vice-campeão da competição? Não. Pouca gente acreditava que o Corinthians chegaria a uma final de Copa do Brasil. E chegou, e por muito pouco não conquistou um título. Portanto, o Vanderlei ele vai ter aí algumas possibilidades no jogo de hoje. Em termos de mudanças, minha gente, eu não vejo grandes possibilidades. Eu acho que ele mantém aí basicamente o time que empatou com o São Paulo. E a questão é um pouco mais de atitude do time em campo. É um pouco mais de comportamento em campo. É vontade em campo. Isso está faltando. Hoje é um jogo dificílimo, evidentemente. Sem dúvida nenhuma. O Atlético é um grande adversário e vive um bom momento. Essa é a diferença de Corinthians para o Atlético Mineiro hoje. O Atlético vem numa ascensão e o Corinthians vem descendo a ladeira. Claro, tem um favorito hoje? É o Atlético. Por mais corintianos que somos, não podemos também querer aqui tampar o sol com a peneira, porque não faz o menor sentido. O favorito é o Atlético, mas o Corinthians tem totais condições de vencer o Atlético em Belo Horizonte. Totais. Mas tem que jogar futebol e não jogar aquilo que vem jogando nessas últimas partidas, nesses últimos jogos.
Claro, repito, a pressão em cima do Vanderlei é grande por resultados. O Vanderlei ainda não venceu desde que assumiu o comando técnico do Corinthians. A última vitória do Corinthians, se eu não estou enganado, foi contra o Remo, 2-0. E era o Cuca. Foi o segundo jogo do Cuca. Já tem um bom tempo. O Corinthians, então, a pressão ela é muito grande nesse sentido e precisa realmente reverter isso para seguir aí, pelo menos ter um pouco de tranquilidade, já que a semana que vem, final de semana, já pega o Flamengo no Rio de Janeiro, no meio de semana que vem, daqui a uma semana, pega o Argentino Júnior lá na Argentina, depois já pega o Fluminense em casa. Então, assim, e pega o Atlético Mineiro, jogo da volta da Copa do Brasil, dia 31 de maio. Então, é pressão em cima de pressão. O que pode ser interessante é o retrospecto do Corinthians em jogos eliminatórios contra o Atlético Mineiro. Isso pesa a favor. Nos últimos 7, aliás, se enfrentaram 7 vezes em jogos eliminatórios, mata-mata, enfim, cada um gosta de um nome aí. E nessas 7 oportunidades, o Corinthians levou vantagem em 6. O Corinthians eliminou o Atlético em 6 dessas 7 oportunidades, sendo eliminado apenas em uma. Isso é um ótimo retrospecto. Muito bom. Aproveitamento absurdo. Isso deixa uma boa margem de perspectiva e de esperança para um resultado, para uma eventual classificação aí à próxima fase da Copa do Brasil. O que é que pega do lado contrário? Se nas últimas 7 partidas em jogos eliminatórios, jogos de mata-mata, o Corinthians venceu, eliminou o Atlético em 6, nos últimos 7 jogos, e aí considerando todas as principais competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, nos últimos 7, o Atlético venceu 6 e o Corinthians apenas uma. Então tem um retrospecto positivo na questão do mata-mata, dos jogos eliminatórios, e tem um retrospecto negativo na questão dos últimos 7 confrontos. 6 vitórias do Atlético e uma do Corinthians. A última, inclusive, aquela, com 2 gols do Fábio Santos em Belo Horizonte. O Corinthians venceu de virada o Galo lá no Mineirão. Então, para quem gosta de números, está aí. Você vai se pegar em qual? No retrospecto dos jogos eliminatórios ou nos últimos confrontos? Diz sua opinião aí. Você acha que dá para classificar? Comenta aí embaixo para mim. Bom, minha gente, para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre mercado da bola e sobre possibilidades aí de contratação. Ontem surgiu o nome do Everton Ribeiro e muita gente não quer o Everton Ribeiro em função da idade, tem 34 anos. Alguns entendem que a idade já chegou e que não daria mais para o Corinthians. Outros entendem que seria muito boa a volta dele, né? Ele foi um jogador que explodiu aí o futebol brasileiro pelo Corinthians. Mas existe uma divisão aí de opiniões. E um nome que surge para o próximo mês aí, em termos de mercado da bola, é o do atacante, que joga pelo lado direito ali. É jovem, tem 22 anos. É o do Pablo Solari, tá? Pablo Solari. Argentino, tem 22 anos de idade. Foi revelado ali pelo Talleres, da Argentina. Passou pelo Colo-Colo do Chile e está no River Plate. É considerado uma das grandes promessas da equipe do River Plate. Um jogador que tem um potencial muito grande, tem muita qualidade técnica, é um jogador que agrada bastante a comissão técnica e a diretoria do Corinthians. Esse é um nome que está sendo bem observado. Claro, a gente está falando está sendo observado porque a gente só vai poder contratar, de fato, a partir de 3 de julho. Tem um mês e meio aí para o Corinthians começar a contratar. E a gente já falou aqui, o Corinthians deve entregar ao Vanderlei 3 ou 4 contratações, nomes que cheguem para jogar. O Pablo Solari é um desses nomes. Existe essa possibilidade do Pablo Solari chegar. Claro, é um valor. O jogador tem contrato com o River Plate, não é que ele está em fim de contrato, não. Ele chegou no River Plate no meio do ano passado, no meio do ano passado, e tem contrato até 2026. Mas o valor de mercado dele é aproximadamente o valor do Fausto Vera, em torno ali de 5 milhões e meio, 6 milhões de euros. Não é um valor absurdo para o futebol. Claro que é um valor de
gente está falando aí em 30 e poucos milhões de reais, para o futebol, né, para a nossa moeda. Mas é um valor relativamente pequeno para o potencial do jogador. E aí entra naquela história do jogador ter 22 anos. É exatamente o perfil que o Vanderlei quer. Ele quer jogadores jovens, de velocidade, jogadores que entreguem. Ele prefere esse tipo de perfil e até abre mão de um jogador muito mais experiente, muito mais medalhão, muito mais rodado, um jogador que tenha nome. Ele prefere abrir mão de um jogador com esse perfil e ter em campo jogadores com velocidade, jogadores que tenham muito mais entrega, para poder ver se esse Corinthians evolui a partir do segundo semestre. Só a partir de 3 de julho, a janela de transferências ela reabre, e aí vai até 2 de agosto. O Corinthians terá esse período aí de um mês para reforçar o elenco. Promessas de 3, 4, 5 jogadores, mas o Pablo Solari é um jogador que está sendo observado, está sendo monitorado, e aí é interessante ficar de olho. Pode pintar no timão. A gente volta mais tarde com mais informações aqui para vocês. E não esquece não, se inscreve aqui no canal, deixa o like. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta mais tarde, 5 horas. Hoje tem pré-jogo aqui também, a partir das 8 da noite a gente faz o pré-jogo de Atlético e Corinthians, depois tem pós-jogo. Hoje o dia é corrido e cheio de informação para você, tá bom? Obrigado mais uma vez, a gente se vê. Tchau, tchau.